Você já se perguntou por quê, mesmo depois de tanto esforço, nada realmente muda? Por que você sente que já entendeu muita coisa, já leu, já ouviu, já visualizou, e ainda assim, sua vida parece girar em círculos? É como se sua mente tivesse avançado, mas o corpo ainda estivesse preso. Essa é a prisão invisível da frequência residual. A mente quer o novo, mas o corpo ainda vibra o velho. E no mundo quântico, o que comanda não é o que você deseja, é o que você emite. É o que você é vibracionalmente. Você pode pensar o quanto quiser na nova versão de si, mas se seu sistema ainda está carregando a antiga, é ela que o campo reconhece. É ela que a realidade espelha. Essa é a verdade que ninguém conta. Você não está preso ao passado. Você está sendo carregado por ele, por versões antigas suas, que já morreram, mas você esqueceu de enterrar. Versões que aprenderam a sobreviver, contraindo, duvidando, esperando a vida mudar para, só então, se permitir mudar com ela. Mas agora você está começando a lembrar. A lembrar que a mudança não começa quando algo novo chega. A mudança começa quando você se recusa a vibrar como antes. Quando você respira fundo e sente sem pressa, sem luta, tudo aquilo que o seu corpo ainda insiste em reviver, e decide que não vai mais seguir esse comando. Esse é o início, não da manifestação, mas da liberação. Porque só quando o corpo solta a frequência antiga, o novo tem espaço para entrar. Você aprendeu a pensar positivo, a repetir afirmações, a visualizar tudo aquilo que deseja como se já fosse real. Mas, se fosse só isso, por que tanta gente que pensa positivo continua presa nas mesmas situações? Porque pensamento não é frequência. Porque desejar não é vibrar. A mente pode repetir: eu sou livre, eu sou próspero, eu sou amado. Mas se o corpo contrai quando fala, se o peito fecha quando tenta acreditar, o campo sente isso. E o campo não lê sua mente. Ele sente seu campo. Não importa o quanto você tenta convencer a si mesmo. Não importa o quanto você finge que já está tudo bem. Se a vibração interna diz o contrário, o colapso da realidade não acontece. É aqui que muitos se perdem. Acham que não está funcionando porque não estão desejando com força suficiente. Mas o desejo excessivo esconde uma verdade incômoda. Você ainda não se sente digno de receber. Você ainda vibra a falta. Pensar positivo é bonito, mas sentir coerente é o que transforma. E coerência não é forçada. Ela nasce do alinhamento entre mente, emoção e ação. Então, talvez o caminho não seja pensar mais forte, mas sim silenciar o ruído, respirar onde antes você contraía, agir com leveza onde antes você duvidava. Porque quando mente e corpo vibram em uníssono, o campo responde sem resistência. Seu corpo é uma antena, não metaforicamente, energeticamente, biologicamente. Enquanto sua mente imagina, deseja, projeta, é o seu corpo que transmite. É ele que envia o sinal mais forte para o campo, porque é nele que a verdade vibracional habita. Você pode dizer que está pronto para o amor, mas se seu corpo ainda se protege, se retrai, se fecha, o sinal que você emite é de defesa, de medo. Você pode declarar que quer prosperar, mas se seu sistema nervoso ainda entra em alerta a cada gasto, se seu peito aperta quando pensa no futuro, é escassez que está sendo transmitida. É por isso que a manifestação não acontece pela intenção. Ela acontece pela emissão. E o corpo emite o que ele conhece, o que ele viveu, o que ele aprendeu a sentir como seguro. É aí que entra o que chamo de código somático, a linguagem silenciosa que seu corpo usa para dialogar com o campo. Esse código não é racional, ele é vibracional. E ele se reescreve não com palavras, mas com experiências encarnadas. Com pequenas escolhas diárias que ensinam ao seu sistema: agora é seguro viver diferente.
Seu corpo precisa reaprender a sentir o que você quer viver. E isso não acontece imaginando. Acontece habitando. Porque é só quando a vibração se torna familiar que o novo pode ser real. A maioria das pessoas acredita que não tem a vida que quer porque ainda não sabe como chegar lá. Mas o que impede não é a falta de caminho. É a falta de capacidade para sustentar esse caminho. Não capacidade mental. Capacidade vibracional. Você até quer o novo, mas o seu sistema ainda não sabe como permanecer nele. Porque o novo, por mais desejado que seja, assusta. É desconhecido. É instável. E o seu corpo aprendeu a buscar segurança, mesmo que isso signifique repetir a dor. É por isso que tantas pessoas sabotam exatamente aquilo que pediram. Elas até recebem, mas não conseguem sustentar. O relacionamento aparece, mas o medo do abandono fala mais alto. A oportunidade chega, mas a sensação de não merecer toma conta. A realidade muda, mas a vibração puxa de volta. Essa é a verdadeira trava. Você não treina a mente para manifestar. Você treina o corpo para aguentar o que pediu. Respirar dentro da vida que deseja. Permanecer em presença dentro daquilo que antes te desestabilizava. Sentir o desconforto do novo e ainda assim permanecer. Isso é capacidade vibracional. É como fortalecer um músculo. No início treme, dói, parece impossível. Mas a cada repetição coerente, algo dentro de você expande. E o que antes era demais, passa a caber. Então a pergunta real não é como manifestar mais rápido. É, você consegue respirar dentro da vida que diz querer? Consegue estar ali, sem fugir, sem acelerar, sem buscar fuga no velho? Porque quando o seu corpo para de lutar contra a expansão, o campo para de refletir resistência. E o novo finalmente se estabiliza. Existe um momento na jornada que quase ninguém vê, porque ele não tem luzes, nem sinal, nem plateia. É o momento em que nada ainda mudou por fora, mas por dentro, você já decidiu que não vai mais vibrar como antes. Esse é o ponto de virada invisível. A realidade antiga ainda tenta te puxar. As provas do fracasso ainda gritam. O mundo continua igual. Mas algo em você, silenciosamente, sabe que já é diferente. Esse é o momento mais difícil e o mais poderoso, porque é aqui que você sustenta o novo, sem nenhuma garantia. É aqui que você ancora a nova linha do tempo, antes que ela exista. Você não age porque já colapsou. Você age para colapsar. Você não sente como se já tivesse chegado, porque chegou. Você sente assim, para chegar. E é nesse ponto que nascem as âncoras frequenciais, pequenos gestos, escolhas e ações que não servem para mudar a realidade, mas para sintonizar sua frequência com ela. Não espere estar com dinheiro para vibrar abundância. Não espere ser amado para abrir o peito. Não espere ter provas para confiar, porque a realidade não muda para que você mude. Ela muda porque você mudou. Você não tem que ser perfeito, mas precisa ser constante. A cada vez que você faz uma escolha alinhada com o novo mesmo, quando o velho tenta gritar mais alto, você envia um sinal ao campo. É isso que eu sou agora. E o campo responde, não de imediato, não como mágica, mas como reverberação coerente. Como quem escuta um tambor batendo no escuro e responde com o eco exato. Então lembre-se, não espere o mundo mudar para mudar a sua frequência. Mude sua frequência para mudar o mundo. Esse é o verdadeiro salto quântico. Agir antes da prova. Vibrar antes da evidência. Sustentar antes de receber. Você já percebeu como o desejo, quando vira cobrança, pesa? Como? Quanto mais você espera que algo aconteça, mais distante parece ficar. É porque existe uma diferença sutil e poderosa entre vibrar presença e vigiar o resultado. Enquanto você observa o campo com desconfiança, ele permanece em silêncio. Não porque não vai responder, mas porque sua vigilância ainda vibra dúvida. A espera ansiosa emite carência. A busca constante emite falta. É como plantar uma semente e cavar a terra todos os dias para ver se ela brotou.
Você quer que cresça, mas não deixa criar raiz. Existe um momento na manifestação em que o verdadeiro poder é soltar, silenciar, não para esquecer o desejo, mas para deixar que ele floresça fora do controle. Esse é o silêncio vibracional, o estado de quem já sabe que está sendo respondido, mesmo quando não há sinal visível. É nesse espaço que a realidade começa a espelhar, quando você já não está mais vigiando, quando sua vibração é coerente sem esforço, quando você não precisa mais se provar, só viver. A resposta chega quando você esquece de perguntar. Muita gente espera por um sinal, como se o universo precisasse dar permissão antes da travessia. Mas o sinal verdadeiro não chega para te convencer. Ele chega quando você já decidiu. Ele não é uma promessa. É um reflexo. Não surge para aliviar a dúvida. Surge quando a dúvida já não governa. E às vezes, nem parece um sinal. É um silêncio que acalma. Um sim sussurrado pela realidade. Uma repetição suave que só você nota. É a vida respondendo, no mesmo idioma que você passou a emitir. Mas atenção, se você precisa ver para acreditar, sua vibração ainda carrega falta. O sinal nunca é o começo. Ele é a confirmação de que você já estava em coerência. Essa é a reverberação quântica. O campo ecoando exatamente o que você sustenta com estabilidade. Não como prêmio, mas como espelho. Você emite o novo, sem exigir retorno. E o retorno acontece. Não porque você pediu, mas porque você se tornou. Então, quando algo chegar e tocar fundo, como se dissesse, é isso, receba, mas não pare, não congele ali. A coerência verdadeira não precisa de sinal, mas quando ele vier, você vai reconhecer. Existe um momento sutil na jornada de manifestação que poucos percebem. É quando você começa a sentir que algo mudou. O corpo está mais leve, a vibração mais estável. A ansiedade cede espaço a uma estranha tranquilidade. E é nesse ponto que muitos tropeçam. Porque ao menor sinal de alívio, a mente antiga reaparece, sussurrando: pronto, agora você pode parar. Já está resolvido. Já entendeu o suficiente. E sem perceber, você relaxa. Não no bom sentido, mas naquele relaxamento que desacelera a expansão. Você solta a prática, abandona os rituais, volta para os mesmos hábitos como se o novo já estivesse garantido. Mas o campo ainda está escutando. Ainda está calibrando sua frequência. Ainda está testando sua coerência. E se o sinal enfraquece, a reverberação também enfraquece. Esse é o perigo do relaxamento prematuro. Confundir prenúncio com estabilidade. Achar que um vislumbre já é morada. É como começar a subir uma montanha, enxergar o cume e parar ali mesmo, achando que chegou. Mas quase chegar não é chegar. Se você quase colapsou, então já sabe como faz. Continue. Esse é o treino da realidade nova. Sustentar o que você quer, mesmo quando parece que já deu certo. Manter a vibração mesmo sem o antigo peso. Persistir com leveza e não por esforço, mas por decisão. Porque a manifestação real não se trata de alcançar, mas de permanecer. E permanecer exige consciência. Você passou a vida inteira buscando uma realidade diferente, procurando o novo, desejando se tornar alguém que finalmente vive aquilo que hoje ainda parece distante. Mas e se a manifestação real não for uma conquista? E se não for sobre criar algo que ainda não existe, mas lembrar de algo que sempre esteve disponível? A frequência que você busca não é uma viagem, é um retorno. Ela não está do lado de fora. Ela já vibra em algum lugar dentro de você, esperando que você volte para casa. Você não precisa se transformar em outra pessoa. Precisa apenas deixar de sustentar a versão que aprendeu a ser para sobreviver. A manifestação acontece quando o corpo se sente seguro para viver o que antes parecia inalcançável. Quando o sistema nervoso para de lutar contra a leveza. Quando a mente para de esperar dor como prova de merecimento. Quando o coração se abre sem medo do que pode sentir. Esse é o momento em que o novo deixa de ser uma meta e passa a ser morada.
Você já não visita mais a frequência, você vive nela. A realidade não chega como um milagre explosivo. Ela chega como uma respiração tranquila, um silêncio que acolhe, um espaço interno onde o velho já não faz sentido. A manifestação verdadeira não tem fogos de artifício, ela tem presença. E quando seu corpo repousa inteiro dentro dessa nova frequência, sem precisar forçar, provar ou conquistar, o mundo lá fora se ajusta, sem resistência. Você se tornou a casa, e a realidade apenas respondeu. Agora, respire. Não com pressa, não com expectativa, mas com presença. Sinta o que vibra em você neste instante. Talvez seja silêncio, talvez seja expansão, talvez seja algo que você nem consegue nomear ainda. Apenas sinta, sem precisar entender. Se essa frequência encontrou você hoje, é porque ela já existia aí dentro, dormindo, esperando o momento certo para despertar. Esse momento chegou. Antes de ir, deixe um símbolo nos comentários. Uma palavra, um número, um sinal que represente o estado que você escolhe sustentar a partir de agora. Que isso não seja um fim, mas uma âncora, um ritual de retorno ao que sempre foi seu. Porque a frequência certa não se busca, ela se lembra. E quando você lembra, tudo começa a se alinhar. Se essa mensagem tocou algo em você, honre esse movimento. A frequência certa não chega por acaso. Ela ressoa, chama e abre caminhos que a mente ainda não entende. Se você sentiu algo se alinhar, se sentiu um tipo de lembrança silenciosa, um eco de algo que sempre esteve em você, então permaneça. Este canal é um espaço de retorno, de desprogramação, de reconexão com o que vibra real. A cada novo vídeo, abrimos mais um portal. Não para te entreter, mas para te lembrar. Então, se fizer sentido para você, inscreva-se, ative as notificações. Não como quem apenas consome, mas como quem está pronto para sustentar o que começou a vibrar aqui. A sua frequência é o convite. O resto acontece. Saber disso tudo muda algo por dentro. Mas viver isso muda tudo por fora. Porque não é o quanto você entende que transforma a sua vida. É o quanto você encarna o que entendeu. A mente pode compreender rápido, mas o corpo precisa de prática, de repetição, de espaço seguro para reorganizar o que você vibra. É por isso que a trilha existe. Um caminho intencional para quem já percebeu que o velho não serve mais, mas ainda não sabe como sustentar o novo. A trilha não é um curso, é um processo, um mapa direto, prático e profundo de reprogramação vibracional e mudança de identidade. Sem fórmulas, sem promessas mágicas, mas com verdade, com clareza, com travessias que funcionam. Se você sente que está pronto para mais do que apenas entender, se algo em você já começou a mudar enquanto ouvia essas palavras, então talvez a trilha tenha sido criada exatamente para esse momento. O link está na descrição. Mas não clique como quem busca uma resposta. Clique como quem já decidiu vibrar diferente. Porque a mudança já começou. E a sua frequência já está mostrando o caminho.